Olá, crianças! Estamos aqui hoje juntos para mais uma aula e o nosso componente de hoje será Geografia. Estão preparados para mais uma aprendizagem? Muito bem! Sou a professora Marilane Moraes e espero a tua participação nessa aula e estou aqui feliz, tá certo? E contente e esperançosa que você aprenda bastante. Lembram que na aula passada nós estávamos estudando sobre 3 grupos de alimentos? Quais eram esses grupos mesmo? Quem é que lembra? Nós vimos sobre os alimentos in natura, os alimentos ultraprocessados e os alimentos processados, né? Vimos um pouquinho de suas características e também alguns exemplos desses grupos, certo? Vamos então prosseguir e aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos. Será que os alimentos geram algum impacto em nossa saúde? O que vocês acham, turminha, dessa pergunta que eu estou fazendo a vocês? Vocês acham que os alimentos eles vão gerar algum impacto na nossa saúde? E se sim, será que esses impactos serão impactos positivos ou impactos negativos? O que vocês acham? Vamos conversar um pouquinho, né? Vamos estudar e aprender ainda mais nessa aula e ao final, certamente você chegará a uma compreensão acerca dessa pergunta. Olha só, tenho aqui para vocês uma pirâmide alimentar. E nessa pirâmide vocês conseguem perceber a presença, né, de vários alimentos ali, porém, além dos alimentos tem algumas palavrinhas. Quem é que consegue ler essas palavras aí de casa para mim? Vamos lá começar? Olha só, vamos ler de baixo para cima. Prefira, modere, limite e evite. Quais serão então, turma, os alimentos que nós temos que preferir em nossa alimentação? Quais serão aqueles que nós devemos ter ali um uso moderado? Quais aqueles que nós precisamos determinar um limite? E quais serão aqueles, turminha, que nós precisamos evitar? Vamos pensar nos grupos, dos 3 grupos que nós estudamos. Pense aí em casa. Quais serão o de maior preferência? Quais serão os de uso moderado? Quais serão aqueles que precisarão vocês porem limite? Não, isso aqui a gente come uma vezinha ou outra. E quais são aqueles que vocês têm que evitar de fato? Serão os in naturas, os preferíveis, serão os moderados, serão ali os limitados, os ultraprocessados ou processados? E os que precisam ser evitados? O que vocês acham? Muitas perguntas, não é mesmo? Mas calma, se você está com dúvida, ao final dessa aula, com certeza você conseguirá me responder. Vamos então prosseguir juntos. Os alimentos naturais devem ser priorizados e os processados devem ser consumidos com moderação. Já os ultraprocessados devem ser evitados. É importante destacar que alguns alimentos in natura podem passar por alguns processos que não alteram ou mudam muito pouco suas características físicas e nutricionais. Olha só, turminha, nós vimos, né, os 3 grupos. Quando nós falamos dos alimentos in natura, é importante nós lembrarmos isso que eu acabei de ler com vocês. Que esses alimentos in natura, eles podem estar passando por pequenos processos. Processos esses industriais que não vão alterar, certo, a sua característica principal e primordial física e nem alterar de grande escala a sua característica nutricional. E esses alimentos que passam por processos mínimos, nós chamamos de o quê? Vocês lembram? Deixa eu voltar lá a telinha, olha só. Nós chamamos de alimentos o quê? Lembram? Mini processados, isso mesmo. Então, são considerados alimentos minimamente processados, por exemplo, as carnes congeladas e o leite pasteurizado. Tudo bem até aqui? Vamos prosseguir então. Olha só, nós temos aqui o nosso aluno com algum questionamento. Qual será a dúvida dele dessa primeira aula, hein, turminha? Vamos ver juntos? Quais processos transformam os alimentos in natura em minimamente processados? E aí, quais serão aqueles processos que vão fazer pequenas alterações, certo? Mínimas alterações, seja nutricional ou de característica física mesmo dos alimentos. O que vocês acham? Quais serão esses processos? Será que você saberia algum? Vamos ver alguns desses processos e certamente eu acredito que algum deles você já vai ter ouvido falar. Olhem só. Alguns desses processos são a pasteurização,
a lavagem, a remoção de partes não comestíveis e indesejáveis, a moldagem e secagem, a refrigeração ou congelamento e a fermentação. Alimentos industrializados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados podem causar problemas de saúde se consumidos em excesso. E eu quero frisar e parar nesse momento, por quê? Turma, na correria em que nós vivemos, né? Como nós vimos e estudamos também na aula anterior, uma das características dos alimentos ultraprocessados e processados é a questão da comodidade, da praticidade, não é mesmo? Então, muitas vezes, esses alimentos eles estarão presentes na nossa alimentação. Mas qual é o detalhe importante aqui? É que eles não sejam a base da nossa alimentação e nem sejam consumidos em excesso, tá bom? Continuando a leitura. Isso porque no processo de industrialização, o alimento natural recebe grandes quantidades de sal e açúcar, o que afeta seu valor nutricional e aumenta muito seu valor calórico. Qual a diferença entre alimentos naturais e alimentos industrializados, turma? Como posso distinguir um do outro? E aí? A partir do que nós vimos até agora, eu acredito que você já tenha compreendido um pouquinho, né, da diferença entre os alimentos naturais e industrializados. Uma das principais características é acerca dos processos, né? Os alimentos industrializados, eles passam por diversos processos, já vimos alguns desses processos, né? Pasteurização, a fermentação e outros. E esses processos vão estar modificando os alimentos naturais, modificando o seu valor nutricional, certo? E como que nós podemos então distinguir um do outro, distinguir, fazer a distinção de um alimento natural para um alimento industrializado? Você tem alguma ideia de como podemos fazer isso? Olha só, eu tenho uma ideia. Lembram da nossa aula anterior, onde eu mostrei para vocês duas imagens de início da aula? E eu disse para vocês que aquelas imagens foram retiradas de um rótulo e que no rótulo tem ali contido, né, a descrição dos ingredientes dos alimentos que são rotulados? Pois então, será essa uma das alternativas que nós temos? Vamos verificar juntos. Tenho aqui então para vocês uma boa maneira de distinguir, né, esses dois tipos de produtos é observar o rótulo. Um número muito grande de ingredientes e itens não encontrados na sua cozinha, como emulsificantes e óleos interesterificados, mostram que o alimento é ultraprocessado. E nós sabemos que um alimento ultraprocessado, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser evitado, não é mesmo? Os alimentos ultraprocessados podem comprometer os mecanismos que sinalizam a saciedade e controlam o apetite. Isso favorece o consumo excessivo de calorias e contribui para a obesidade. Entre os atributos dos alimentos ultraprocessados estão, vamos ver algumas características. A primeira delas é o hipersabor. E o que é que isso significa, turma? O que será que isso significa? Hipersabor. Vamos ver juntos? O hipersabor é uma grande diferença entre alimentos naturais e industrializados, especialmente os ultraprocessados. É que eles são formulados para que sejam extremamente saborosos. E isso induz a um hábito alimentar ruim e, às vezes, dependência. Então, é o que muitas vezes as pessoas procuram, né, os nutrólogos ou os nutricionistas, porque falam, né, a fala às vezes percorre em torno de eu não consigo parar de comer isso, eu não consigo tirar isso da minha alimentação. E muitas vezes essa busca por ajuda, né, nutricional vem por conta, muitas vezes, do aparecimento já de doenças, né? E outras não, porque nós queremos mudar os hábitos, queremos comer melhor e também em busca de informação. Então, turminha, eu quero lembrar vocês sobre essa característica. Então, quando nós falamos de alimentos ultraprocessados, as indústrias, elas trabalham, né, com vários ingredientes que estimulam essa dependência,
certo? Que nos estimulam também a um consumo excessivo. E isso tudo gira em torno também referente ao capitalismo, né? Quanto mais nós ficarmos viciados, entre aspas, àquele tipo de alimento, mais nós vamos consumi-lo e mais dinheiro vai estar girando em torno do mercado. Vamos prosseguir e ver a próxima característica, que é tamanhos gigantes, né? Por seu custo baixo de produção, esses alimentos são comercializados em embalagens enormes, o que pode levar a um consumo involuntário. Então agora eu quero mostrar para vocês, turminha, algumas imagens, certo? E o que é que vocês vão precisar pensar? Vocês já conheceram acerca dos alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Conversamos anteriormente sobre as diferenças entre esses alimentos e agora eu vou apresentar a vocês alguns alimentos aqui. E você vai pensar, será esse alimento in natura, ultraprocessado ou processado? Tudo bem? Vamos então à nossa primeira imagem. Olha só, nós temos aqui a representação do abacaxi. Depois, na segunda figura, nós temos o abacaxi em calda. E na terceira imagem, nós temos ali o suco de abacaxi em pó. Desses três, qual você acha que é o in natura, qual você acha que é o processado e o ultraprocessado? Responderam aí em casa? Então vamos verificar? Olha só, o abacaxi in natura, o abacaxi em calda é o processado, ou seja, ele teve pouca alteração, né, em sua estrutura nutricional, e o ultraprocessado, então, é o suco de abacaxi em pó. Vamos ao nosso próximo exemplo. Aqui nós temos, então, a espiga de milho, o milho em conserva e os salgadinhos de milho no pacote, o famoso skinny, como costumamos chamar, né? E aí, turminha, qual será a classificação dessas três representações alimentares aqui? Vamos ver juntos? Olha só, espiga de milho in natura, milho em conserva processado e o salgadinho de milho no pacote ultraprocessado. E a nossa última imagem, olha só, nós temos aqui o peixe em conserva, que comumente chamamos de sardinha, e também o empanado de peixe. Turma, e agora? Qual será, então, ali o in natura, o alimento processado e o ultraprocessado? Vocês conseguiram identificar a partir do que vocês aprenderam no decorrer da nossa aula? Vamos nos certificar agora se vocês acertaram? Então, vamos juntos. Olha só, o peixe é in natura, o peixe em conserva processado e o empanado de peixe ultraprocessado. E, turminha, a nossa aula está chegando ao fim, tá certo? Eu espero que você tenha aprendido bastante e não se esqueça que você pode e deve continuar estudando. Para isso, é só você acessar a nossa plataforma Eduque e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.